Obrigado, pastor. Obrigado, igreja. Privilégio poder estar aqui com vocês. E no primeiro dia, da celebração de primícia aqui no IBAN. E eu falo, é a minha segunda igreja aqui em Campo Grande, né? Eu sou pastor lá da Atos de Justiça, mas eu tenho duas igrejas em Campo Grande, né? Tem lá a Atos, mas tem os irmãos aqui. Para mim sempre é uma alegria, um privilégio muito grande poder compartilhar com vocês, e especialmente nesse tempo de primícias, porque para mim tem um significado muito forte, né? Hoje eu entendo o valor, entendo o princípio, e eu creio que vocês estão fazendo a coisa certa. Começando o ano, primiciando ao Senhor. E como nós estamos em tempo de primícias, eu sei, muitas igrejas espalhadas pelo mundo, elas estão celebrando esse tempo, oferecendo culto de adoração diariamente ao Senhor. E primícias, no texto bíblico, o significado da palavra em hebraico é primeiro, é começo. É a melhor parte, a parte principal, a parte mais importante. Isso significa primícias. Primeiro, começo, o melhor, a parte mais importante, a parte principal. E o que é então primiciar a Deus? O que é primícias, em relação à nossa vida espiritual? Qual o sentido espiritual de primícias? Então, no meu entendimento, primícias é você reconhecer e honrar a Deus por quem Ele é, pelo que Ele é: Rei, majestoso, soberano, Criador dos céus e da terra, e Ele vem em primeiro lugar sobre todas as coisas. Então eu entendo que o princípio da celebração de primícias está ligado ao primeiro mandamento. Então eu queria te convidar a abrir a Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 20. Livro de Êxodo, capítulo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro de todos os mandamentos. E eu entendo que Deus estabeleceu os mandamentos por ordem de prioridade. Os 4 primeiros mandamentos são em relação às nossas obrigações para com Ele. Os outros 6 são em relação ao próximo. E o primeiro de todos os mandamentos é o mais importante, assim sucessivamente. Está por ordem de importância. Não que o 10º seja pouco importante, é muitíssimo importante. Mas o primeiro é ainda mais. Deus colocou em ordem de importância, de prioridade. E quando Jesus, ele na terra, ele sendo indagado pelos fariseus a respeito de qual era o mandamento mais importante, o maior de todos os mandamentos, Jesus, ele fez uma referência a Deuteronômio capítulo 6. No capítulo 5, vem a reedição dos 10 mandamentos, do Decálogo. Mas aí Moisés ele vai continuar explicando algumas coisas a respeito dos mandamentos do Senhor. E Jesus ele faz uma menção quando é questionado qual é o maior de todos os mandamentos. Ele vai lá para Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5, ele faz uma referência com a linguagem dele. Nós vemos lá em Marcos 12, Marcos 12, vocês conhecem bem esse texto, 29 e 30, Jesus disse assim: Respondeu Jesus, o principal ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. Jesus diz, esse é o primeiro, esse é o mais importante de todos os mandamentos. E nós precisamos entender o primeiro mandamento da maneira mais ampla possível, não é restrita.
Não é uma interpretação restritiva. Jesus, ele quis expandir a compreensão, o entendimento do primeiro mandamento para todos os níveis, para todas as áreas da nossa vida. Por isso ele fala assim, olha, Deus é um só, amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a tua força. O que Deus está falando? O que Jesus está falando assim? O Senhor é único. Único é que não tem ninguém que se compare a Ele, não tem ninguém no nível dele. Aliás, tudo o que existe está fora de Deus, porque todas as coisas estão na criação. Deus criou todas as coisas, tudo que nós sabemos, tudo que nós conhecemos faz parte da criação de Deus, mas Deus não faz parte da criação, Ele está fora da criação. E Jesus está dizendo assim, Ele é único. Ele não está dentro das coisas criadas. Então nada se aproxima, nada se compara, nada está perto ou semelhante a Deus. Portanto, vocês devem amá-lo. E quando Jesus está falando assim, amarás, a compreensão judaica é diferente dos nossos conceitos, principalmente ocidentais, que são muito influenciados pelo pensamento grego. Jesus, ele está falando a respeito do amor, e o amor aqui é quem ama faz a vontade. Quando você ama de fato alguém, você quer agradar a pessoa, é ou não é? Quando você tem um filho, você ama um filho, uma filha, você quer fazer de tudo para agradar aquele filho. No caso, como é que Deus, ele se agrada das nossas vidas? Através da obediência. Deus tem uma linguagem de amor. Se vocês já leram aquele livro que fala sobre as 5 linguagens de amor, né, que fala sobre serviço, sobre toque, sobre tempo de qualidade, essas são linguagens humanas de amor. E Deus tem a sua linguagem de amor. A linguagem de amor de Deus é a obediência. Né? Deus espera que nós sejamos obedientes, então quem ama, obedece. Jesus disse, quem me ama, obedece aos meus mandamentos. Então amar a Deus não é apenas um sentimento. Amar a Deus se expressa através da obediência. E ele fala assim, e faça isso de todo o vosso coração. Ou seja, o que eu tenho no meu coração? Todas as minhas inclinações, as boas e as más, procedem do meu coração. Os meus bons desejos vêm do meu coração, meus maus desejos vêm do meu coração. E eu tenho que servir a Deus com todo o meu coração, ainda que eu tenha coisa má, eu tenho inclinação ruim no meu coração e eu devo servir a Deus com as inclinações ruins. Como que eu vou servir a Deus com as inclinações boas? Nossa, mas como é que eu sirvo a Deus com a inclinação ruim, porque eu devo amá-lo de todo o meu coração? E tem inclinação ruim, como é que eu amo com inclinação ruim? De 2 maneiras. Você vai amar a Deus não seguindo a inclinação ruim por amor a Deus. Desejo de fazer coisa negativa, errada, pecado, nós temos. Mas por amor a Deus eu não cedo a minha inclinação para o mal. Outra maneira que eu amo a Deus com a minha inclinação ruim é convertendo a má inclinação em boa. Convertendo aquilo que é mal no bem. Então, de todo o meu coração, com o que tem de bom e com o que tem de ruim, eu tenho que amar a Deus, amém? Agora, ele não para aí, ele fala assim, ame com toda a sua alma, todo o meu fôlego, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, porque quando nós morremos, né, a alma ela se apaga, como se a gente desliga uma lâmpada, então ali está acesa, então é a minha existência, a minha alma, de toda a minha existência eu preciso amar a Deus, e com todo o entendimento, com os meus pensamentos, com a minha inteligência, com as minhas habilidades intelectuais, tudo, a capacitação que você tem profissional. Se Deus te deu o dom para comércio, para venda, para compra, se Deus te deu o dom de construção, se Deus te fez um cientista, um inventor, com tudo que você tem, se Deus te deu capacidade de ensino, com tudo que você tem, com todas as suas habilidades intelectuais, você tem que expressar o seu amor a Deus. Lá na sua profissão, Deus tem que olhar para você trabalhando e falar, Ele me ama. Está me amando com seu entendimento e com toda a força, todo o meu vigor, todo o meu poder, com todas as minhas posses, com tudo aquilo que eu tenho. Ou seja, a interpretação do primeiro mandamento
ela é expansiva, não é restritiva. E por mais que a gente dê alcance a esse entendimento, sempre nós vamos estar devendo. Nós nunca vamos chegar naquilo que realmente Deus é digno de receber, que Ele cobra que nós façamos no primeiro mandamento. Agora, o primeiro mandamento não deve ser cumprido de maneira religiosa, tem que ser prático. Não é algo de monge que vai para o mosteiro e fica só na meditação ou na oração. Não, você tem que amar de maneira prática todos os seus dias. Não é só no dia de culto, não é só no domingo, não é só na igreja, não é no meio dos irmãos. É o tempo todo você tem que cumprir esse mandamento que é o principal de todos. Então nós precisamos, o tempo todo, dia a dia, identificar quais são as áreas da nossa vida, o que nós temos em nosso coração, em nossa mente, em nossos desejos, em nossa alma, que concorrem com o amor a Deus. O que tenta distrair, afastar o foco do meu amor a Deus? Satanás, ele é astuto nisso. Ele não gosta de mostrar a obra que ele está fazendo, mas ele é especialista em tentar oferecer coisas atrativas para que nós amemos outras coisas no lugar do amor a Deus. Desviar o foco. Deus é digno do nosso principal, maior amor. Mas às vezes a gente acaba se desviando desse mandamento com coisas que aparentemente não são más. Por exemplo, eu amar o ministério, ou eu amar a família. Eu posso eventualmente amar o ministério e eu posso eventualmente amar minha esposa, meus filhos, meus pais, mais do que a Deus. Acabam de alguma maneira até concorrendo, e o amor a Deus tem que vir na frente do amor ao ministério. Sabe que existem muitos líderes que amam a obra, amam o ministério, amam a igreja e acabam se casando com a noiva de Jesus. De tanto que amam, acabam praticando infidelidade a Jesus porque tomam a igreja para si. Só que a noiva tem dono, e o dono é ciumento. Como eu vejo que deve proceder um líder, um pastor, um líder que Deus estabelece sobre outras vidas. Vocês lembram da história de Esther, que vai para o palácio para ser preparada, para ser apresentada a Assuero, e ela vai para a casa dos eunucos. E quem é que cuida dela? E quem é que capacita? Quem é que treina ela? O eunuco. O que o eunuco oferece de perigo para ela, para a virgem? Nada. Nada. Ele não deseja ela. Ele não se deita com ela. Ele não adultera com ela. Ele prepara ela para o rei. Esther foi preparada por eunucos para ser apresentada ao rei. E todo líder eclesiástico, todo líder precisa se portar igual um eunuco em relação à igreja ou ministério. Não podemos amar mais a igreja do que a Deus. Não podemos amar mais a obra do que a Deus. Agora também não podemos amar mais a família do que a Deus. Você não pode amar os seus filhos, seu cônjuge, ninguém da sua família mais do que Deus. Por que é que Deus cobrou Abraão que sacrificasse Isaque? Porque Abraão, ele era apaixonado pelo filho dele. Era o filho da promessa. Era o amor da vida dele. E Deus queria provar o coração de Abraão para ver: Abraão, a quem é que você ama mais? Se você tiver que escolher entre o seu filho e a mim, com quem é que você fica? Então, prova o seu amor. Sacrifica teu filho. Abra mão do teu filho para continuar comigo. Então foi uma prova que Deus fez do coração de Abraão. Lógico que Deus não queria que houvesse aquele sacrifício, mas Ele precisava provar o coração de Abraão. E Jesus, ele diz isso expressamente lá em Marcos capítulo 10, versículo 37. Ele fala: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho, sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quando você lê a mesmo ensino de Jesus lá no Evangelho de Lucas, ele vai incluir a esposa. Falou: quem ama a esposa mais do que a mim não é digno de mim. Ou seja, você não pode amar ninguém mais do que ao Senhor. E agora, como é que você cumpre esse mandamento na prática? Porque amar a esposa, amar os filhos, amar os pais, isso é uma coisa natural.
Jesus ele não está aconselhando, estimulando rebeldia ou divisão dentro de casa, não é isso. O que ele está dizendo é que eu preciso saber escolher, porque nem sempre a vontade da minha família, a vontade dos meus filhos, a vontade do meu cônjuge, nem sempre a vontade deles está coincidindo com a vontade de Deus. Pode ser que em algum momento a vontade deles seja oposta à vontade de Deus, e aí eu preciso decidir quem eu agrado. Se eu agrado o meu cônjuge, se eu agrado meus filhos, se eu agrado aos pais, ou se agrada a Deus. E esse tipo de situação pode acontecer de maneira às vezes sutil. E sabe de uma coisa? As pessoas elas acostumam, têm prática muitas vezes de acomodação e transferência de responsabilidade. Porque às vezes o seu cônjuge não está alinhado com o propósito de Deus, às vezes você arruma uma desculpinha para se apoiar no erro do cônjuge, para não fazer a vontade de Deus. Isso pode acontecer de muitas maneiras. Por exemplo, um esposo, um marido, um homem, sacerdote da casa, e ele... Aqui vocês têm célula, pastor? Tem grupos domésticos, grupos familiares? Tem grupos familiares. Daí o sacerdote da casa, ele quer receber um grupo familiar em casa. Mas a mulher nem sempre quer abrir a sua casa para que outras pessoas venham, porque às vezes vem com criança, vai mexer nas coisas, vai bagunçar, vai quebrar, vai sujar. E às vezes as mulheres... Eu entendi uma coisa, né? A casa, eu acho que é meio a extensão do corpo da mulher. O homem não é assim. O homem não sente isso, mas para a mulher, acho que a casa é a extensão do seu corpo. Se você bagunçar a casa, você mexeu diretamente com ela, você ofende a mulher. Deixa as coisas fora de ordem, deixa sujo, não organiza para você ver só se você não vai machucar e ferir o coração da esposa. Machuca. E às vezes a mulher não quer abrir o lar. E aí o sacerdote vai lá e se acomoda também, falando, não, já que ela não quer, né, e ele não faz o trabalho do convencimento, da oração, né, que deveria fazer e cumprir um propósito, um projeto de Deus, porque às vezes Deus quer exatamente que você se desapegue, né, de todo esse cuidado, que valorize mais as pessoas do que as coisas. Os seus irmãos em Cristo são mais importantes do que a sua casa. Então abra o seu lar para receber as pessoas. Ou às vezes, no caso da mulher, às vezes é o marido que não está alinhado com o propósito de Deus. E o cara foi lá e recebeu uma grana boa extra. Uma ação, uma herança, ou vendeu uma propriedade, vendeu uma fazenda, vendeu lá uma chácara e recebeu uma grana legal. E agora vai fazer o plano do que vai fazer com o dinheiro. E não coloca o dízimo nesse negócio. E a mulher, ela sabe que tem que ser fiel e tal. Mas... como ele não quer dizimar e estão fazendo o plano para gastar todo o dinheiro, se acomoda na infidelidade do marido e não cumpre o seu papel de trabalhar o convencimento espiritual, a oração, a conversa, e vamos ser fiéis a Deus. Deus nos tem abençoado. Então assim, às vezes as pessoas elas acabam se acomodando no cônjuge, na família, no pai, nos filhos. E o que Jesus está dizendo assim, você tem que amar mais a Deus, agradar a Deus em primeiro lugar, mesmo que isso desagrade alguém da sua casa. E sabe de uma coisa? Não vai adiantar você colocar a culpa no seu marido, na sua esposa, nos seus pais, nos seus filhos. Naquele dia, lá em Romanos 14:12, está dizendo assim, cada um vai dar conta da sua própria vida. Não adianta querer culpar o pastor. Não adianta querer culpar os irmãos, não adianta querer culpar a família, porque cada um vai dar conta da própria vida. Eu falo esse é o versículo que em casa, para minha família, eu falo assim, olha, e falo sempre para minha esposa, falo, tem que ser devocional diário esse versículo, porque às vezes ela quer cuidar do que eu como, né, do meu prato. Fala, não come isso, está comendo muito. Falei, olha, Romanos 14, você não fez devocional de hoje. Cada um cuida do seu próprio prato. Cada um cuida da sua própria vida. Cada um vai dar conta da própria vida, então cuide da tua, que eu estou cuidando da minha. Brincadeira, gente, mas naquele dia a gente não vai poder transferir a culpa para ninguém. O amor a Deus não tem que ser só maior do que o ministério, do que a família, tem que ser maior do que a minha própria vida. Eu tenho que amar a Deus mais do que a minha própria vida. Porque Jesus ele diz assim, quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim.
Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Para que servia a cruz? Jesus está dizendo assim, se você ficar fugindo da morte do eu, e talvez até da própria morte física, você não é digno dele. Quando Jesus está dizendo assim, que se você se apegar à sua própria vida e colocá-la antes do interesse dele, você não o merece. E não merece aquilo tudo que ele tem, desde a salvação até todas as outras coisas. Isso é bastante abrangente. Ela alcança os seus sonhos, seus desejos, seus projetos, suas realizações. Isso alcança a sua existência, a sua vida. Todos nós temos instinto de autopreservação, nós temos apego à vida. Ele fala assim, o seu instinto de autopreservação não pode ser maior do que o amor a ele. E olha que o instinto de sobrevivência é forte na gente. Por que as pessoas não se matam afogadas? Você já viu, as pessoas às vezes elas pulam no prédio, dão um tiro na cabeça, tomam veneno, né? Porque não dá tempo do instinto reagir. Agora, se uma pessoa tentar se matar afogada, ela não consegue, porque o instinto é mais forte do que o desejo da morte. E o desejo da autopreservação ali vence, supera. E Jesus está dizendo assim, o seu instinto da existência, da sobrevivência não pode ser maior do que o amor a mim. Como é que você pratica isso? Como é que você obedece a essas coisas? Você tem que renunciar todos os sonhos, todos os desejos, todos os projetos, para submeter a sua vontade e a sua vida a Ele. Sabe que em relação à sua vida pessoal, se você não tiver uma causa pela qual você esteja disposto a viver, a sua vida não tem sentido. Até um soldado, quando ele entra no exército, ele faz um juramento de morrer pela pátria se necessário for. Agora, um cidadão comum está disposto a morrer pela nação, pela pátria. E nós que não pertencemos a esse mundo, que pertencemos a uma pátria celestial, vamos negar a nossa própria vida? Ora, Jesus morreu por mim. Como é que eu vou negar a minha vida para Ele? Os apóstolos morreram por causa do Evangelho, pela mensagem. Os crentes da igreja original morreram, foram perseguidos, martirizados. E ainda hoje tem muita gente que está morrendo por causa do Evangelho. Então não tenha medo da morte. Se necessário for, até morra por causa do Evangelho. Não tenha medo disso. E Jesus fala, lá ele diz em Mateus 10, 28, fala assim, olha, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, não tenha medo da morte. Jesus falou, olha, é possível até que vocês tenham que enfrentar a morte. E é possível que o inimigo de vocês até tire a vida de vocês. Não tem problema não. Jesus enfrentou isso no nosso lugar. Agora, o amor a Deus não vem só antes da família, do ministério, da própria vida. O amor a Deus tem que vir antes do amor ao dinheiro, antes do apego. Você precisa amar a Deus muito mais do que ao dinheiro. Por quê? Jesus disse lá, vocês conhecem, Mateus 6, 24, que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e de amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, ou não podeis servir a Deus e a Mamon. Sabe que muitas pessoas, elas amam o dinheiro mais do que a família e amam o dinheiro mais do que a própria vida. Você já viu pessoas brigando por causa de herança, ou seja, amam o dinheiro mais do que a família, do que os irmãos de sangue, do que a parentela, do que os pais. Você já viu notícias de pessoas que mataram os pais por causa de dinheiro, por causa de seguro, por causa de herança, porque o dinheiro é mais valioso para eles do que a própria família. Vocês já viram pessoas rompendo relacionamentos familiares, deixando de conversar com família por causa de dinheiro? Vocês já viram pessoas se separando, desfazendo um matrimônio, um casamento, entraram numa aliança de serem uma só carne e depois se separam por causa de dinheiro, por causa de briga financeira?
É uma das maiores causas de separação. Por que alguém faz esse tipo de coisa? Porque ama o dinheiro. Mais do que as pessoas, mais do que a própria família. Quantas pessoas já não se suicidaram por causa de uma crise financeira, por causa de uma falência? Ou seja, amam o dinheiro mais do que a própria vida, porque conseguem ficar sem a vida, abrir mão da vida, mas não conseguem abrir mão do dinheiro. Ficar pobre, prefiro morrer do que ser pobre. Ou eu vivo abastado, ou então nem vou viver. Você pode até já ter visto notícia de alguém se jogando de um prédio. Mas você nunca viu notícia de que alguém que subiu num prédio com todo o seu dinheiro e jogou lá de cima. Por quê? Porque as pessoas amam, muitas vezes, mais o dinheiro, o apego, do que a própria existência. E, infelizmente, existem muitos crentes que amam mais o dinheiro do que a Deus. Não pouco. E eu digo isso assim com uma certa tristeza e temor no coração. Mas isso é uma realidade, porque o grande concorrente de Deus é Mamon. É o único que Jesus fala assim de Senhor, que exerce senhorio sobre a vida das pessoas. E pessoas de Deus, que Mamon, ele sabe como dominar e escravizar essas pessoas. Sabe que tem muito crente que, se tiver que escolher entre Deus e o dinheiro, na prática, no final da decisão, vai ficar com o dinheiro. As pessoas conseguem... vou dar exemplo aqui. Se você tiver muito dinheiro na sua conta, você sente uma sensação de segurança e de poder. É ou não é verdade? Agora, se você quebrar, se você não tem dinheiro para pagar a conta, você não tem dinheiro para comprar o pão do dia, dá angústia, dá desespero, dá aflição. Sim, porque você não tem dinheiro, você fica aflito. Eu entendo, compreendo isso, todo mundo se preocupa com isso. Mas quantas vezes você já ficou sem sentir a presença de Deus e não ficou aflito? Ou seja, você consegue ficar sem Deus sem se afligir, mas não consegue ficar sem dinheiro sem se afligir. Aí é uma prova no nosso coração, quem é que eu amo mais? Por isso Jesus e a Bíblia adverte tanto a respeito do dinheiro. Não pode amar dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não pode, isso não pode vir na frente. Então, crentes que têm esse tipo de coração, se chegar aí o anticristo, começar a estabelecer a marca da besta, eles não vão resistir. Vão receber a marca. Por quê? Você já imaginou você ficar sem poder comprar, sem vender, você ficar fora do sistema, você não tem mais acesso à conta bancária, você não tem mais acesso a cartão de crédito, você não pode mais pagar a conta de luz, você não pode mais pagar a conta de água, você não pode mais pagar o celular, não pode mais abastecer o carro, você não pode mais no mercado fazer compra. E aí? Tem muita gente que, para não perder essas coisas, eu não sei como vai ser ainda. Não sei como vai ser. Na prática, o estabelecimento da marca da besta. Isso nós ainda estaremos aqui ou não? Eu tenho o desejo de não estar. Mas eu tenho que estar pronto para estar, porque o mesmo capítulo que fala a respeito da marca da besta é o capítulo que também fala a respeito da perseguição da igreja. Lá em Apocalipse 13. Então, pode ser que ela chegue antes do nosso arrebatamento. Não posso afirmar isso. Desejo ser arrebatado antes. Porém, se chegar antes, eu preciso negar. E o negar, eu sou funcionário público aposentado. Aposentei no ano passado, com salário integral, glória a Deus, aleluia. Sou provido pelo 39 anos que eu trabalhei no fisco, auditor fiscal. Então, esse é o meu sustento. Mas eu não vou receber a marca da besta e o governo vai parar de me pagar, simplesmente assim. E aí? Como vai ser? Fazer curso de sobrevivencialismo? Não sei, Deus vai me prover, Deus vai sustentar, uai. Problema de Deus daí, não é? Porque Ele não nos desampara, Ele não nos deixa. E Ele vai suprir todas as nossas necessidades. As minhas vontades eu sei que não vou conseguir suprir. Mas as necessidades eu sei que estarão supridas. Deus vai fazer. Mas muita gente, para não perder os benefícios do mundo, vão deixar a cobertura de Deus
e entrar debaixo da cobertura do espírito do anticristo, de Babilônia, que está lá em Apocalipse. Outras pessoas podem assim falar, dizem que amam a Deus, mas roubam a Deus nos dízimos e nas ofertas. Como é que você rouba quem você ama? Não pode. Não pode. Quando você ama, você dá, você é desprendido, você quer agradar, você quer presentear, você quer dar, você não quer reter, você não quer segurar. Então, o maior concorrente de Deus é o dinheiro. Ou o maior concorrente do amor a Deus, porque esse é o primeiro mandamento, é o amor ao dinheiro. Jesus, ele disse, inclusive, que é mais difícil, ou mais fácil, passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Por quê? Porque o dinheiro assume o lugar de Deus na vida das pessoas, oferecendo segurança, sensação de falsa segurança e poder. E quem tem que me dar a segurança é Deus. Aliás, nós gostamos de segurança, mas Deus quer dependência. Deus não quer que eu tenha segurança, Deus quer que eu tenha dependência. E são coisas diferentes, né? Quem não quer segurança? Eu quero segurança. Não posso ser mentiroso, né? Os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Então eu tenho que falar a verdade, eu quero segurança. Mas não é o que Deus quer que eu tenha. Deus quer que eu tenha dependência. Fala, dependa de mim, confie em mim, tenha fé. O justo viverá pela fé. Jesus disse então que quando que Jesus disse isso? Quando ele falou com aquele jovem rico, né? O jovem, ele procura Jesus e ele fala assim, Senhor, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? A Bíblia fala que o cara era jovem, fala que ele era rico e fala que ele era cumpridor de todos os mandamentos, porque Jesus pergunta para ele, interpela, você conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás e todas essas coisas. Ele fala, eu já tenho guardado desde a minha mocidade. Ou seja, era um cara fiel. Ele não traía a esposa, se é que ele era casado, né? Ele honrava pai e mãe, ele não defraudava ninguém, não falava mal da vida alheia, com certeza ele era um grande dizimista, grande contribuinte. Olha, só faltou dizer que o cara era bonito, porque o resto tudo de qualidade o cara tinha. E aí Jesus vira para ele e fala, olha, legal, só te falta uma coisa. O que é que está me faltando? Fala, vai, vende tudo que você tem e vem e me segue. Esse cara perdeu a oportunidade de ser o 13º discípulo de Jesus. Porque Jesus só disse isso aos 12. Ele só falou, vem e segue-me, para aqueles 12 apóstolos. E esse poderia ser o 13º apóstolo de Jesus, e ele rejeitou. Por quê? Porque ele não obedecia o primeiro mandamento. Ele obedecia todos os mandamentos, mas o primeiro não. Porque o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de ti. E ele tinha um outro deus, Mamon. Antes de Deus, ele amava os seus bens, porque ele tinha muita riqueza. Ele tinha muitos bens, tinha muitas posses. E aí, na hora que Jesus falou, larga tudo e segue o Deus de verdade, larga o falso Deus e segue o Deus de verdade, ele não foi capaz de largar o falso Deus. Ele ficou com o falso Deus, estava diante do Deus de verdade e ele não seguiu o Deus de verdade. Já teve o outro caso de Zaqueu, que também era outro adorador de Mamon. Só que ele teve uma atitude diferente quando Jesus o confrontou. E ele fala, eu quero o dinheiro que se lasca, eu quero distribuir esse negócio, eu vou dar 4 vezes mais para cada um. Por quê? Porque agora ele conheceu o Deus de verdade. Então, aquilo que era o Deus, que era a segurança dele, perdeu o valor, porque agora ele sabe o que tem valor. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador, e é esse que eu quero. E se eu tiver que abrir mão de todas as outras coisas, eu só preciso de Jesus, não preciso de mais nada. Eu não preciso de Jesus e 1 milhão na minha conta, eu preciso de Jesus. Regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Agora, nós estamos em primícias. Primícias falam em colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas. E esse assunto, biblicamente, espiritualmente e naturalmente, está completamente relacionado às coisas financeiras. Primícias sem finanças está incompleto, não existe. Então Deus está muito interessado naquilo que eu faço com as minhas finanças. O assunto dinheiro é muito espiritual. Dos 30 e poucos parábolas que Jesus quonta, quase 20 falam de dinheiro, de coisas materiais.
seja, Jesus ele deu muito valor, falou até mais de dinheiro do que de salvação. Por quê? Porque é um assunto espiritual. Porque ele vai determinar, vai dizer, vai revelar quem é o Senhor da minha vida, porque pode ser o meu Deus. E aí tem princípios, tem coisa que eu preciso fazer para que não seja dominado por Mamon. Se eu for uma pessoa liberal no dar, nunca Mamon será o meu Senhor. Porém, se eu for daquele assim apegado ao dinheiro, retiver aquilo que eu tenho que entregar, Mamon vai me dominar. Então é um assunto muito importante. E quando se fala de primícias, eu vejo assim que no segmento cristão, evangélico principalmente, né? Tem um ensinamento, um valor, um conceito que eu considero errado na minha maneira de ler a palavra de Deus. O que é? Muitas pessoas estão ensinando que primícias, a oferta de primícias, é honra ao sacerdote. Há uma razão para que as pessoas entendam isso, né? O sacerdote é a pessoa do pastor, né? No caso, nós evangélicos. Agora, infelizmente, dentre aqueles que ensinam, alguns são cobiçosos e estão interessados no dinheiro das pessoas. Tem gente que faz isso porque tem uma motivação errada no coração. Outros não, fazem de motivação boa, mas aprenderam de um jeito e reproduzem a maneira como aprenderam. Mas não necessariamente da maneira que eu entendo que seja a maneira correta. Então, honrar, né, os pastores, honrar os líderes e até socorrê-los em necessidades materiais, não tem nada de mal. Não tem nada de mal. Aliás, é digno. Mas, biblicamente, a oferta de primícias, entenda isso, a oferta de primícias que está na palavra de Deus, ela tem um propósito específico. Sabe que por muito tempo na minha vida eu não tinha nenhum entendimento a respeito de oferta de primícias. Porque nunca fui ensinado, né? E aí eu achava que assim, a minha maneira de dizimar, eu estava primiciando a Deus. Por quê? Eu sempre recebia o meu salário no começo do mês, e recebendo o meu salário, antes de pagar qualquer outra conta, antes de pagar funcionário doméstico, energia, né, prestação de qualquer coisa que tem que pagar, a primeira coisa que eu fazia, primeiro é o dízimo. Enquanto eu não entregar o meu dízimo, eu não posso dispor de nenhum centavo do meu salário para outras despesas. Primeiro é o dízimo, primeiro é o meu compromisso com o Senhor. Eu entendia, acreditava que fazendo isso aí, eu já estava primiciando, colocando a primeira parte da minha renda, do meu salário, né, entregando ao Senhor, e depois então eu podia gastar o restante do dinheiro. Mas dízimo e primícias estão na palavra e são coisas distintas. São tratados de maneira diferente. Dízimo tem um propósito e primícia tem outro. Aliás, Deus ele estabeleceu, ele quer reinar. E todo governo, todo reino, existe sistema financeiro. Existe um sistema financeiro do reino de Deus. Deus estabeleceu várias coisas que fazem parte do seu sistema financeiro do reino dele aqui na terra. Uma delas é o dízimo, né? Para que serve o dízimo? A Bíblia diz para que serve o dízimo. É para manutenção da casa dele. Para que haja provisão, para que haja sustento na casa do Senhor. Então, hoje nós não temos o templo em Jerusalém, mas nós dizimamos no lugar onde nós congregamos, na casa de Deus, aonde nós congregamos aqui. Então esse é o lugar de eu dizimar. Eu não posso pegar o meu dízimo e mandar para uma obra social ou para uma obra missionária. Isso é outra coisa, existe oferta para isso. Aí é oferta. Isso não é dízimo. Dízimo, a Bíblia já diz para que serve e eu tenho que fazer daquela maneira como Deus mandou fazer. Agora Deus estabeleceu outro tipo de compromisso, né, ou de obrigações financeiras para com o reino. Por exemplo, na Bíblia você tem ofertas de gratidão. Nas festas bíblicas, o povo sempre ia levar a sua oferta de gratidão pelas colheitas. Todas as festas, os 3 períodos de festa, né, o período de Páscoa, que tem ali primícias que está junto, pães ázimos que está junto com Páscoa, na festa de Pentecostes, depois na festa de Tabernáculos, que está junto com a festa de Yom Kippur e de trombetas. São períodos de colheita. Primeira colheita, cevada. A grande colheita depois, que vem Pentecoste, trigo.
E lá em tabernáculos, a colheita dos frutos. E ali são celebrações e as pessoas elas traziam as suas ofertas de gratidão. E Deus dizia assim, ninguém compareça diante de mim de mãos vazias. Falando especificamente para esse tempo. Existem ofertas que a Bíblia fala assim, ó, quando você tem um filho e você vai consagrar esse filho, Deus te deu um filho, te deu uma herança, vai consagrar, né? Levava no templo, levava na igreja para a apresentação do filho, eles iam e levavam uma oferta. E até fala assim, olha, as famílias mais abastadas levam um cordeiro, as famílias pobres levam lá a rolinha. Jesus, ele quando foi apresentado, José e Maria foram lá e ofereceram pombinhos, rolinhas, porque era a família pobre. Deus fala assim, tem oferta específica a isso. Fala de oferta de remissão, fala de ofertas destinadas para finalidades específicas. Deus fala assim, fala ao povo para trazer recurso para a construção do tabernáculo. Depois traz para a construção do templo. Então, não é com dízimo. São com ofertas alçadas para aquele propósito. Existem ofertas que Deus fala assim, ofertas voluntárias. O que é oferta voluntária? É aquela que Deus não manda você dar, mas espera que você dê. Que você vá além. Que você dê um passo a mais. Falei, eu não estou te exigindo, não estou te cobrando, mas eu espero que você faça. Como uma prova de amor, de confiança, de dedicação. Existem ofertas de ajuda ao necessitado, de sedacá, que aliás era um terceiro tipo de dízimo. Que é um dízimo a cada 3 anos, era isso, ou seja, 1/3 do dízimo, né, além do dízimo, mais 1/3 era destinado para ajudar pobres, pessoas necessitadas. Você vai ver isso acontecendo no Novo Testamento. Então são muitos os tipos de oferta. Agora, e primícias? Está na Bíblia? Claro que está na Bíblia. Muitas vezes Deus vai falar de primícia. Abre lá em Provérbios capítulo 3. Principalmente no Pentateuco Deus vai falar muito, mas aqui em Provérbios 3, no versículo 9, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O que é primícia? Qual o propósito da primícia? Honra a Deus. Por que eu disse que eu não concordo com alguns ensinamentos que eu vejo por aí? Que fala assim que é honra ao sacerdote. E a Bíblia diz claramente que a primícia ela é honra a Deus. Não existe honra sem presente, sem finanças. Quando você vai num casamento, você é convidado para um casamento, você é convidado para uma festa de aniversário, você leva presente. Por quê? Porque você está honrando os noivos, você está honrando o aniversariante. Sabe que no tempo bíblico, quando uma pessoa ia à presença de um rei, ela não ia de mão vazia, ela sempre levava um presente. Quando os magos vieram visitar Jesus, eles trouxeram presentes. Sabiam quem era Jesus, a autoridade que estava ali diante deles. Então, não existe honra sem presente. E primícias é uma oferta de honra a Deus por causa de quem Ele é. Não é uma oferta de necessidade, é uma oferta de honra. Existem ofertas de necessidade, suprir necessidade, mas essa não. É você honrar quem não precisa de coisa alguma. Você já teve que dar um presente para alguém que tem tudo? Não é difícil dar presente para quem tem tudo? O que você vai dar para alguém que tem tudo? Sabe de uma coisa, quando eu tenho que dar um presente para alguém que tem tudo, eu acabo dando o melhor presente. Por quê? Porque eu já tenho tanto e qualquer coisa que eu der que não seja importante, né, não vai ser uma honra. Não é que ele precisa, mas eu estou honrando com o meu melhor. E essa é uma oferta de honra a Deus, e Deus não divide a sua glória com homens. Amém? Você entende isso? Tem que honrar a Deus. Então, Deus mandou primiciar. E o que é que Deus mandou primiciar? Lá em Êxodo, eu vou citar alguns textos aqui para vocês. Tem muitos textos que falam a respeito desse assunto, mas Êxodo capítulo 34, no verso 26, ele fala assim: as primícias dos primeiros frutos, o primeiro do primeiro, na sua colheita, as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Fala assim, o primeiro dos primeiros. O que é primícia?
é o começo, é o primeiro, é a primeira parte, é a parte mais importante. Pertence a quem? Isso aqui Deus fala assim, isso é para mim. E sabe que Deus ele dizia assim, olha, enquanto as pessoas iam lá, plantavam e colhiam. Falei, enquanto vocês não trouxerem para mim a primícia, vocês não podem comer. Você foi lá e plantou milho. Daí você colheu o milho. Fala, antes de você fazer, né, o bolo de milho, Deus fala assim, primeiro traz a minha parte. Lá em Levítico 23, 14, ele fala assim, não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até ao dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Ele está falando assim, primeiro me traga a primícia. Quem desfruta primeiro? Não sou eu. Quem tem que desfrutar primeiro de tudo que eu tenho? É Deus. Lá em Provérbios fala assim, honra a Deus com a primícia de toda a tua renda. Então, de tudo que você tem, então Deus mandou primiciar o primeiro da colheita, mas não só da colheita, está falando aqui do modelo econômico da época, mas ele mandou primiciar o primogênito dos rebanhos. Então, primeiro aquele que abre a madre, também pertencia a Deus, e não só é da agricultura, da pecuária, fala assim, o seu primogênito, seu filho primogênito também é meu, consagra a mim. E toda a tua renda, a primeira parte de toda a tua renda é minha. Então, primícias é o cumprimento do primeiro mandamento na área financeira. É uma parte do cumprimento, porque Deus tem outras maneiras que eu vou provar que eu amo a Deus sobre todas as coisas. E primícia está diretamente relacionada ao primeiro de todos os mandamentos, porque eu estou dizendo assim, Deus vem em primeiro lugar na minha vida sobre todas as coisas. Então, é colocar Deus acima de tudo aquilo que é de valor, tudo aquilo que é material. Então, Deus vem antes das minhas contas a pagar, Deus vem antes da minha comida, Deus vem antes das minhas vestes, Deus vem antes da minha casa, Deus vem antes do meu carro, Deus vem antes das minhas prestações, Deus vem antes dos meus investimentos, Deus vem antes de tudo. Primeiro Deus, depois as coisas. Amém, gente? Glória a Deus, concordam com isso? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. É o primeiro mandamento traduzido dentro dessas coisas. Agora Deus ele falou o que eu tenho que primiciar. Mas e como é que eu entrego minhas primícias? Deus também ensinou. Ele não falou assim, o dízimo você leva à casa do tesouro? Entrega no gasofilácio. É isso que ele está dizendo, né? Então, no templo tinha um lugar onde as pessoas vinham e traziam as suas ofertas, como nós temos o gasofilácio nas igrejas, né? Onde nós recebemos, cada uma com o seu formato, mas existe um princípio. Muda a forma, mas o princípio, ele permanece. O princípio nunca é mudado. O que muda, às vezes, muda a forma, mas o princípio não. E como é que Deus estabeleceu para que as primícias fossem entregues? Abre lá em Levítico 23. Versículo 10. Levítico 23, versículo 10. Isso também vai estar repetido muitas vezes na Bíblia. Peguei só um dos textos aqui de referência. Diz assim, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra que vos dou e cegardes, colher a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao templo. É isso que está aí na sua Bíblia? Como é que está aí? Ao sacerdote. Não é o gasofilácio. Falou, vocês vão entregar na mão do sacerdote as primícias. Este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceito. Então tinha uma formalidade. O sacerdote ele pega a sua primícia e ele apresenta a Deus, consagra a Deus, abençoa a primícia para que Deus a receba, para que Deus se sinta honrado. Deus fala, eu quero receber através do ofício sacerdotal. Então, o sacerdote, ele tem esse papel, essa missão. Qual é o ofício? É ministrar a Deus. E ministrar de Deus ao povo. Ministra do povo a Deus, ministra de Deus ao povo. Esse é o ofício sacerdotal, de maneira muito simplória de se dizer. E Deus está falando assim,
O dízimo, as ofertas, você tem maneira de fazer. A oferta ao necessitado você pode entregar direto ou através de um projeto. O dízimo você vai levar no gasofilácio. A oferta de primícia, eu vou receber através da mão do sacerdote. Eu quero que vocês entreguem na mão dele. E eu sei que quando eu entrego uma oferta de primícia no gasofilácio, Deus recebe. Eu pratico primícia através do meu sacerdote, que é o pastor Luiz Hermínio. Ele é o meu pastor, ele é o meu sacerdote. Eu entrego minha primícia para ele. Mas eu sei que Deus não rejeita uma oferta que eu faço. Por exemplo, agora nós tivemos primícias lá na Atos de Justiça também. E eu, além de entregar minhas primícias para ele, como eu faço todo mês, no início do ano, eu trago uma outra oferta de primícias que eu entrego no altar. Consagro também, falo, Senhor, isso aqui também é uma oferta de primícia. Isso não é dízimo, isso não é oferta para projeto social, isso não é nem a primícia que eu estou entregando lá através do sacerdócio, mas eu quero entregar, quero consagrar no altar, e eu sei que Deus recebe. Porém, existe a forma original que Deus estabeleceu de receber a primícia. E depois que o sacerdote recebia a primícia, apresentava, consagrava a Deus, o que fazia com aquela primícia? Sabe o que Deus manda fazer? Nós estamos lá em Levítico, vai em Números. Números 18. Números 18, versículo 12, diz assim. Ele está falando a respeito do ofício sacerdotal arônico ali, né? Deus estabeleceu o sacerdócio, porque Arão era da tribo de Levi, assim como Moisés. Mas Deus estabeleceu sobre Arão e sobre a sua descendência o ofício sacerdotal. Toda a tribo de Levi era uma tribo sacerdotal, mas o ofício do Cohen, do sacerdócio, do sumo sacerdote e do sacerdócio que vem a partir do sumo sacerdote, ele tinha uma linhagem. E aí ele está falando a respeito disso, das obrigações e dos direitos do sacerdote. E aí fala no versículo 12, todo o melhor do azeite, do mosto e dos cereais, e as suas primícias que derem ao Senhor, dei-as a ti. Deus está falando para o sacerdote. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Sabe o que Deus está dizendo? Fala, você está cumprindo um ofício sacerdotal para com o povo. Então, o melhor daquilo que eles vão trazer e as primícias que eles vão trazer para mim, Deus está falando assim, eu estou entregando para você. Por causa da sua responsabilidade, por causa da unção, por causa da confiança, por causa da missão, eu te dou o melhor. Infelizmente a gente vê aí, né, muitos líderes, muitos pastores passando dificuldade, passando necessidade. Porque existe um princípio bíblico que Deus quis abençoar. A Bíblia fala assim que é digno de dupla honra, que o presbitério, aquele que serve, é digno de dupla honra, que é digno do seu salário, e não somente do seu salário, mas é digno de dupla honra. Então, isso são princípios. Como eu falei assim, modo, forma, até muda, mas princípio é eterno, princípio é alguma coisa que nunca muda, que permanece para sempre. E quando o povo judeu, por um tempo eles abandonaram a aliança deles com Deus e desobedeceram os mandamentos. Você lembra que depois, quando eles voltam para Jerusalém e reconstroem o templo, é um tempo de restauração. Quando Esdras, Neemias, quando eles reúnem o povo, leem os mandamentos e o povo chora, se arrepende e faz uma nova aliança com Deus, falando, nós vamos obedecer, nós vamos voltar atrás, nós vamos consertar aquilo que nós erramos, nós vamos consertar. Nós erramos. Nós perdemos a visão, porque as pessoas não tinham a Bíblia em casa. A Bíblia ficava no templo, ficava na sinagoga, ninguém tinha um rolo de Bíblia em casa, e aí esse negócio foi esquecido, foi abandonado, então as pessoas não conheciam e não praticavam. Mas na hora que eles leram, falaram, meu Deus, nós erramos tanto. Nós desobedecemos, Deus mandou fazer isso e nós não estamos fazendo. Sabe o que eles fizeram em relação a essa questão? Vá lá em Números, não precisa abrir, mas em em Neemias capítulo 10... Neemias 10, de 34 a 39, anota, pastor, anota que é bom você ver depois, né? Neemias 10, de 34 a 39, ele vai falar assim a respeito da restauração. E sabe o que eles concluem lá, estudando, vendo a palavra, falam, nós vamos pegar as primícias, nós vamos manter o ofício sacerdotal. E os dízimos? Os levitas. O
Quem eram os levitas? O que servia no templo, o que abria a porta, que fazia limpeza, o que tocava, que cantava, todos são levitas. E todos sustentados pelo dízimo. O meu desejo é que um dia todos os ministérios de louvor sejam mantidos, né, como levitas, sustentados. Trabalhem, se dediquem, né, sirvam na casa de Deus, que não precisam servir em outras coisas, que tenham um tempo dedicado integral e mantidos através dos dízimos. E as primícias? A primícia era para sustentar o Cohen, o sacerdote. Quem faz a parte do sacerdócio hoje? Aqueles que foram ungidos para isso, né? Que nós chamamos pastores, não somente... É que o título de sacerdote nós usamos pastores, né? Mas são sacerdotes. Então, dentro da igreja, do Novo Testamento, esses são aqueles que cumprem um papel, que era o papel dos Cohen. Então, primícia, gente, não é um mandamento da lei, é um princípio, e princípio não muda. Sabe de uma coisa? O profeta Ezequiel, lá em capítulo 44, abre aí, Ezequiel 44, 30, ele fala assim, Ezequiel 44, 30. Sabe de quando que Ezequiel está falando disso aí? Do tempo vindouro. Isso aqui ainda não se cumpriu, ele está falando de um tempo que ainda vai acontecer. Não está falando de alguma coisa do passado, está falando aqui, ele está profetizando, e está profetizando aqui, alcança o milênio. As profecias desse período aí são depois da restauração de Israel, já vai falar do período messiânico, do reinado messiânico. E aí ele fala assim, olha, 44, 30, o melhor de todos os primeiros frutos, que é isso, primícia, de todas as espécies, de toda oferta, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Ou seja, Deus estabeleceu um princípio. Falei, eu vou receber através do ofício sacerdotal. E Deus continua recebendo primícias. Porque Deus continua sendo digno de toda honra, de toda glória, com tudo aquilo que nós temos. Tudo, Deus vem primeiro. E como é que Deus que ele continua recebendo? Ele continua recebendo através do ofício sacerdotal, porque é o princípio que ele estabeleceu. Né? O meu sacerdote, já mencionei aqui, é o pastor Luiz Hermínio. Então eu faço as minhas primícias através da vida dele. Eu escolhi estar debaixo da cobertura dele. Agora, alguém pergunta assim, pastor, qual que é o valor de uma primícia? Como é que funciona esse negócio? Porque aqui só falava que era os primeiros frutos, né? A primeira parte. Sabe que a Bíblia, ela não diz expressamente como diz em relação ao dízimo, é 10%. Mas em relação à primícia, a Bíblia diz? Não, a Bíblia não diz. Como é que eu faço essa conta? Sabe que o Talmud, né, que é o entendimento, a interpretação judaica das Escrituras, dos sábios, lá eles disseram que a primícia tinha que ser no mínimo a 60ª parte. Então, da colheita que eles tinham, no mínimo tinha que ser, o mínimo de uma primícia era a 60ª parte. Divide sua colheita em 60 partes, você sabe quanto que você vai colher, a primeira parte das 60 é o mínimo que você tem que primiciar. Mas o desejável era que fosse a 30ª parte. Então, 1/30 da sua renda, da sua colheita, das suas coisas, seria o valor desejável da primícia, que eles consideravam aquele que realmente ia honrar e agradar a Deus. Então, ia cumprir bem o propósito da primícia. Como é que eu pratico primícia? Falei assim, por muito tempo eu não entendia, praticava achando que eu entregando a primeira parte do dízimo, já cumpri. Depois, quando me questionaram, muitas vezes me perguntaram, eu não sabia responder. Daí um dia alguém chegou e me falou, e me explicou algumas coisas, eu fui estudar, fui pesquisar, e falei, não, sabe de uma coisa? Tem razão. E aí eu entendi, por exemplo, no meu caso, eu trabalhava para o governo, então recebo salário, o salário corresponde a 30 dias. Então, o meu primeiro dia do mês, seja dia útil, seja feriado, sábado, domingo ou não, é remunerado. Então, meu primeiro dia do mês não é meu. A renda do meu primeiro dia pertence ao
Senhor, é para honrar o Senhor. Então eu pego 30 avos, a 30ª parte daquilo que eu recebo no mês, e eu entrego como oferta de primícia ao Senhor através do meu pastor, né, o apóstolo Luiz Hermínio. E isso é a primeira coisa que eu faço antes do dízimo. Então logo depois é o dízimo. A primeira coisa que eu faço é primícia. Depois vem o dízimo. Então, e as primícias? Volta lá em Provérbios, para a gente encerrar. Provérbios 3. Provérbios 3, versículo 10. Nós lemos o 9, agora vamos ler o 10. O 9 fala que você deve primiciar a Deus, né, com a primeira parte de toda a sua renda é para honrar a Deus. Versículo 10. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Sabe o que Deus quer? Deus quer sempre nos abençoar. Todos os mandamentos de Deus, nenhum deles é para o nosso mal. Todos os mandamentos de Deus são para o nosso bem. Deus quer te abençoar com tudo aquilo que Ele manda. Ele só tem um propósito: te abençoar. E sabe de uma coisa? Ninguém vence a Deus em dar. Ninguém vence a Deus em dar. Quanto mais Deus dá semente ao que semeia. Quanto mais você semeia, mais Deus faz multiplicar. E Ele fala assim: olha, se você me honrar com a primícia de toda a tua renda, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou me aguentar. Eu não vou me aguentar. Eu vou olhar para o teu celeiro e eu vou lotar ele. Eu vou olhar para o teu lagar e vou fazer ele transbordar. Eu vou olhar para as suas necessidades e vou supri-las e vou muito além das suas necessidades, porque ninguém vence a Deus em dar. Quando ele recebe uma primícia, com entendimento, com propósito, com princípio, com desejo de honrá-lo, da maneira como ele quer receber, então Deus, ele responde. Eu não posso fazer isso por motivação cobiçosa. Eu não primicio porque eu quero a multiplicação da minha semente. Eu primicio porque eu quero honrar a Deus. Mas quando Deus se sente honrado, Ele dá muito mais. Deus abençoa. Mas por que falando isso? Porque nós estamos em primícias. E não tem jeito de primiciar a Deus sem presentear a Deus. Não tem jeito de honrar a Deus se isso não envolver o nosso bolso. E Deus quer ser amado sobre todas as coisas. E a pergunta é: o quanto você ama a Deus? O quanto Deus se sente amado por você? Você obedece o primeiro mandamento? Você já colocou Deus sobre todas as coisas, sobre sua família, sobre seu ministério, sobre seu trabalho, sobre seu dinheiro, sobre todas as coisas da sua vida? Deus vem verdadeiramente em primeiro lugar? De forma prática, objetiva, Deus está em primeiro lugar? E na sua vida financeira, Deus está em primeiro lugar? Ele quer estar em primeiro lugar. E quando Ele está em primeiro lugar, Ele abençoa. Deus disse assim para o seu povo: me obedeçam, só me obedeçam. Se vocês me obedecerem, eu vou abençoar vocês, eu vou prosperar vocês, eu vou dar saúde, eu vou guardar a casa de vocês, vou abençoar a descendência de vocês. Deus só faz promessa, só me obedeçam. E o primeiro mandamento é o mais importante de todos. Porque se você obedecer o primeiro mandamento, todos os outros vão se tornar fáceis. Se Deus realmente estiver em primeiro lugar no teu coração, nada mais te impede de ser completamente dele, de fazer completamente a vontade dele. Então, ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua vida, de todo o teu entendimento, de toda a tua força e com tudo aquilo que você tem. Quem concorre com Deus no teu coração? Quem está disputando esse lugar de primazia no teu coração? Tem alguma coisa? Tem alguém? O que está tentando te roubar para que você não cumpra o primeiro mandamento? Se tem alguma coisa, você precisa abrir mão. E você precisa ser prático. Você precisa ser objetivo. Amar a Deus sobre todas as coisas é a melhor coisa que você pode fazer. Não tem nada mais importante
do que colocar Deus nesse lugar. Ame a Deus. Ame a Deus. Sem restrição. Da maneira mais ampla que você puder. Da maneira mais exagerada. Da maneira mais absurda. Da maneira mais louca. Ame a Deus com tudo que você é. Porque todas as outras coisas na sua vida vão derivar disso. O seu amor a Deus vai ser a medida das bênçãos de Deus para com a sua vida. Então, se entregue a Ele. Se entregue a Ele. Totalmente. E de maneira prática. Queria que você baixe a sua cabeça aí onde você está mesmo. Olha para dentro do teu coração. Você consegue ver o teu coração, seus desejos, seus sentimentos, suas vontades? O que concorre com o amor a Deus no seu coração? O que está disputando amor a Deus? Deus está falando assim, é primícia, gente. É primícia. Primícia quer dizer o seguinte: eu venho em primeiro lugar sobre tudo, sobre todos, sobre todas as coisas. Eu sou mais importante do que a sua família, eu sou mais importante que seu cônjuge, eu sou mais importante que os seus pais, eu sou mais importante do que os seus filhos. Deus está dizendo assim: você está hoje aqui na minha casa, mas eu não quero que você esteja só de corpo, eu quero que você esteja de todo o teu coração. Nós cantamos agora há pouco aqui uma canção que falava assim: olha, receba o meu melhor. Eu te dou o meu melhor, eu quero te entregar, eu quero te oferecer o meu melhor. E Deus quer o seu tudo, Deus quer o seu melhor, Deus quer o seu tudo, Deus quer estar em primeiro lugar na tua vida. Será que o teu trabalho está antes de Deus? Será que o teu lazer, o teu prazer está antes de Deus? Será que o dinheiro está antes de Deus? Faça uma entrega agora, faça uma renúncia. Faça uma renúncia. Faça uma renúncia. Faça uma renúncia. E entronize Deus no teu coração, na tua mente, no teu pensamento, acima do seu partido político, do seu candidato. A solução do Brasil não está em homens. Deus usa os homens, mas a solução do Brasil está em Deus. Onde está a tua confiança? Onde está a tua dependência? Onde está a tua fé? No que é que você está colocando a tua fé, a sua crença? Primícias. Primícias. Deus em primeiro lugar. Sobre tudo, sobre todas as coisas, Deus vem em primeiro lugar, em primeiro de tudo. Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti. E a Tua palavra diz que o Senhor esquadrinha nosso coração, nossos sentimentos, nossas motivações, as boas, as más, as nossas atitudes, ações, nossos pensamentos. Tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós desejamos, o Senhor conhece cada coisa. E o Senhor sabe se nós Te colocamos em primeiro lugar ou não. Não adianta eu querer dizer para Ti que o Senhor está em primeiro lugar, porque o Senhor sabe quando está e quando não está. E nós pedimos, Senhor, dá-nos uma graça. Estamos aqui, Senhor, no começo do ano, abrindo um tempo de primícias aqui, Senhor. Abrindo um tempo de primícias na Tua casa aqui. E nós queremos declarar nessas primícias, no primeiro dia das primícias, Senhor, que nós queremos de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de toda a força, amar o Senhor e colocá-lo em primeiro lugar sobre absolutamente tudo. Amarás o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus.
Não terás outros deuses diante do Senhor. Não queremos colocar nada. Então, Senhor, hoje nós pedimos, ajuda-nos, fortalece-nos aqui. Espírito Santo, nós decidimos remover tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus, porque Deus, Senhor, é único, porque Deus é um só, Deus é único. Não há outro, nada que se compara, nada que se aproxime. Em tudo que existe, em toda a criação, nada se aproxima, nada se iguala, nada se assemelha. E nós queremos olhar ao Senhor, diferente de tudo o resto. Nós queremos olhar, Senhor, para Ti, para Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, Filho do Deus vivo. E amar-Te, Senhor, sobre tudo, amar-Te sobre tudo. Queremos Te amar mais e mais, Senhor. Queremos Te amar mais e mais, Senhor. Queremos Te amar mais e mais. Ensina-nos, Senhor, a Te amar. Ensina-nos, Senhor, a Te amar da maneira como o Senhor quer ser amado. Senhor, nós rejeitamos o governo de Mamon. Nós rejeitamos, Senhor, o amor ao dinheiro. Nós rejeitamos o amor às coisas materiais. Nós rejeitamos o amor ao mundo. Nós rejeitamos o amor às coisas que o mundo pode oferecer. Nós não queremos amar isso e nós rejeitamos. Nós negamos o amor a essas coisas e direcionamos o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, a nossa força, o nosso entendimento, tudo ao Senhor, tudo ao Senhor. Canalizamos ao Senhor nossas vidas, o nosso coração. Canalizamos o Senhor, dizemos: Senhor, primícias, Tu vens em primeiro lugar, sobre tudo, sobre todas as coisas. Então recebe, Senhor, recebe esse tempo de primícias, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, recebe a nossa oferta de primícias, recebe as nossas vidas. Consagramos a Ti as nossas famílias. Dizemos: os nossos filhos são Teus, os nossos filhos são Teus. O dom, o ministério, a unção é Tua, pertence a Ti. A Ti damos todas as coisas, Senhor. A Ti entregamos tudo. Senhor, o tudo. Receba mais intensa adoração, que suba de bom perfume. Jesus, declare isso, igreja. Receba. Fique em pé e adore o Senhor. Fique em pé. Que suba de bom perfume. Você pode erguer suas mãos, mas erga o teu coração junto. Jesus, receba o melhor que eu posso. Receba mais intensa dor. Erga o seu coração ao Senhor. Que suba de bom perfume. Deus abençoe vocês. Deus abençoe esse ano na vida de vocês. Que seja um ano de intimidade, de comunhão. Que seja o ano de maior paixão de vocês. Que nesse ano vocês amem a Deus, que amem ao Senhor Jesus num nível como vocês nunca amaram antes. Que o mais importante, o primeiro,
mais importante de todos os mandamentos, se torne uma verdade absoluta. Que o Senhor olhe para vocês e não veja como viu aquele jovem rico, porque Jesus olhou com íntima compaixão para ele e viu que o coração dele estava vendido para coisas, mas que o Senhor olhe para você e enxergue no teu coração Ele entronizado, Ele sentado no trono e Ele reinando no teu coração, na tua alma, no teu entendimento, em toda a tua força. Eu peço a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém.